O que você está prestes a ver são imagens reais de combate, a realidade crua da guerra na Ucrânia. E o que vou te mostrar agora, a maioria das pessoas não acreditaria se não estivesse gravado. Nessa trincheira que você vê agora, 6 soldados russos avançam com um objetivo claro: expulsar os defensores ucranianos, tomar a posição e estabelecer um ponto de controle. E as trincheiras, bem... Mesmo na guerra moderna com drones e tecnologia avançada, continuam sendo cruciais. Elas oferecem proteção contra fogo direto e estilhaços, mas também podem se tornar armadilhas mortais. São corredores estreitos onde não há para onde correr. Os 6 homens que você vê estão armados, treinados e movendo-se como uma unidade. Eles se movem taticamente com suas armas empunhadas, verificando cada ângulo, cada sombra, cada possível ponto de emboscada. Um deles se ergue para ter uma visão melhor do terreno à frente. Eles estão confiantes. Eles acham que estão no controle da situação, mas não estão. O que vai acontecer a seguir é impressionante. Do outro lado dessa trincheira está um soldado do lendário Batalhão K2. E entre esses guerreiros estava Vadim. Vadim acaba de perceber que os russos estavam vindo direto para o seu abrigo, sua posição, seu pedaço de terra ucraniana que ele jurou defender. E ele tinha segundos, apenas segundos, para decidir o que fazer. Ele nem teve tempo de vestir seu colete balístico. O capacete também ficou para trás. Não havia tempo para pensar em segurança pessoal. Vadim fez uma escolha: velocidade de resposta sobre proteção pessoal. Cada segundo contava e ele preferiu estar desprotegido, mas em posição de combate, do que estar seguro, mas atrasado. Vadim abre fogo. O barulho dos tiros ecoa pela trincheira como um trovão. Os 6 russos, sim, os 6, tomam o maior susto de suas vidas. Eles vieram esperando encontrar uma posição vazia, abandonada pela pressão do avanço russo, ou, no máximo, uma resistência fraca que poderiam rapidamente subjugar com sua superioridade numérica. Em vez disso, encontraram fúria pura. Os invasores tentam reagir, suas mãos buscam desesperadamente cobertura, suas armas tentam localizar de onde vêm os tiros, mas eles percebem rapidamente que eles estão na maior enrascada de suas vidas. A iniciativa que tinham foi perdida em segundos. Eles começam a recuar. E é aqui que você precisa entender algo importante sobre o que aconteceu. O que Vadim fez, mesmo que tenha sido uma reação instintiva e não um plano pré-estabelecido, segue um princípio tático-militar devastador. Ao abrir fogo e forçar os russos a recuar, ele os fixou, ou seja, quebrou o ímpeto de ataque deles e os colocou em modo de sobrevivência. E soldados em retirada desordenada são alvos perfeitos. Eles saem de posições protegidas, correm em campo aberto, perdem coordenação, pensam apenas em fugir. Vadim para um momento para recarregar, e nesse exato momento, uma explosão violenta sacode a trincheira. Pode ter sido um drone ucraniano já rastreando o grupo, pode ter sido uma granada. O caos era total. Terra, fumaça e fragmentos voam pelo ar. Os russos recuam ainda mais, agora não apenas surpresos, mas genuinamente aterrorizados. Um deles fica parado, completamente desorientado, girando a cabeça de um lado para o outro, tentando entender de onde diabos os tiros estão vindo. Aquele simples avanço havia se tornado um pesadelo. Vendo que não conseguiriam cumprir sua missão, que o custo seria alto demais,
que aquele único ucraniano tinha mais determinação do que 6 deles juntos, os invasores tomam a única decisão que lhes resta: correr de volta para suas linhas, abandonar a missão, salvar suas próprias vidas, mas, ao sair das trincheiras para campo aberto, eles se expuseram completamente. Aquela proteção estreita da trincheira, que antes parecia uma armadilha, agora era a única coisa que os mantinha vivos, e eles a abandonaram. E Vadim e o Batalhão KA-2 não estavam sozinhos. Não mesmo. A artilharia ucraniana já estava rastreando suas posições. Os operadores de drones, aqueles guerreiros modernos que combatem através de telas, mas com precisão mortal, já estavam no ar. Suas câmeras já haviam identificado os alvos. E começou a caçada. Você pode ver a fumaça das explosões se multiplicando pelo campo de batalha. Um a um, os soldados que ousaram invadir solo ucraniano foram alcançados pela justiça que vem dos céus. Um deles tenta se esconder entre as árvores, talvez pensando que a cobertura das folhas o protegeria dos olhos eletrônicos dos drones. Ele corre, se agacha, espera, mas as árvores não o salvam. Os drones ucranianos são pilotados por operadores que conhecem cada centímetro daquele terreno, que já caçaram dezenas de invasores tentando a mesma tática. A explosão que o atinge é precisa, calculada, inevitável. Outro corre em campo aberto, completamente desesperado, sem rumo certo, apenas querendo se afastar daquele inferno. Ele olha para o céu. Ele sabe que em algum lugar, a quilômetros de distância, um operador ucraniano está guiando um pequeno drone carregado de explosivos diretamente para ele. Ele até tenta atirar nos drones, apontando seu fuzil para o céu, como se isso pudesse mudar seu destino, como se balas pudessem deter o que estava vindo. Corre alguns metros, tropeça na terra irregular, marcada por combates anteriores. Levanta-se cambaleante, dispara para o alto novamente, rajadas desesperadas que não atingem nada além do ar vazio. Não resolve. Nunca resolveria. Um terceiro soldado russo se move por trincheiras improvisadas, procurando qualquer buraco onde possa se enfiar, apontando seu fuzil para os céus, tentando derrubar qualquer coisa que voe sobre ele. Você pode ver o desespero em cada movimento dele. Segundos depois, um drone FPV, aqueles pequenos quadricópteros modificados que se tornaram o pesadelo dos invasores russos, encontra seu alvo com precisão cirúrgica. O último soldado vaga pelo terreno destruído, completamente perdido, sem saber para onde ir, sem comunicação com sua unidade, provavelmente sem sequer entender direito o que aconteceu. Você pode sentir o desespero dele em cada passo incerto. Mais à frente, algumas explosões iluminam o campo com fumaça. Ele corre em direção à fumaça, talvez procurando companheiros que possam ajudá-lo, talvez apenas perdido no caos e no pânico, sem conseguir mais pensar claramente. E então... Bum! Mais uma explosão. Mais um invasor que não voltará para casa. O batalhão K2 não deixou nenhum invasor escapar. Nenhum deles conseguiu cumprir sua missão. Nenhum deles tomou a posição que vieram buscar. Muitos chamaram Vadim de Rambo ucraniano depois que essas imagens vieram à tona. Outros de exterminador da vida real, como se ele fosse algum tipo de máquina indestrutível. Mas a verdade é mais simples e, de certa forma, mais poderosa. Ele era um herói de carne e osso. Um homem comum que, quando confrontado com o impossível, fez algo extraordinário. Mas a história dele, esta história incrível de coragem, de um homem contra 6, de determinação contra números, tem um final que parte o coração de qualquer um que entende o verdadeiro custo da liberdade. Vadim, o homem que sozinho enfrentou 6 invasores sem pestanejar, sem equipamentos de proteção,
que não recuou quando qualquer pessoa sensata teria recuado, que defendeu seu abrigo como um leão defende seu território, que mostrou ao mundo inteiro o que significa ser ucraniano. Bem, ele perdeu sua vida posteriormente em combate. Perdeu a vida que ele deu pela Ucrânia, pela liberdade de seu povo, para que invasores como aqueles não pisem em solo ucraniano sem pagar o preço mais alto, para que suas cidades, suas famílias, sua nação permaneçam livres. E você, o que acha que passou pela cabeça de Vadim naquele momento em que ele decidiu enfrentar 6 invasores sozinho? Deixe sua opinião nos comentários. Se você admira a coragem do povo ucraniano e quer que mais pessoas conheçam histórias como essa, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.